Passei a minha vida se adaptando. Vocês não imaginam a dificuldade que eu tive. Muita dificuldade mesmo. Porque a associação tem um padrão estabelecido de conduta, de vida. E isso se torna algo que eles chamam de normal. O que é muito difícil para uma pessoa neurodivergente como eu. Eu nunca nem disse a ninguém, nunca achei que fosse necessário dizer. Até isso começar a me sufocar, porque eu passei a minha vida me adaptando para atender às expectativas das pessoas e isso fazia eu me anular, porque eu tenho um tempo de resposta diferente das pessoas convencionais. Minha mente é sobrecarregada, eu durmo consciente, tenho pensamentos intrusivos, tenho dificuldades executivas, dificuldade de processamento sensorial, o que me torna uma pessoa atípica, com dificuldades para me adaptar no meio social. Isso sempre foi muito difícil, eu sempre tive que me anular para poder atender à demanda que a sociedade ela estabeleceu como padrão de vida. Então a sensação que eu tenho muitas vezes era que eu me mutilava para poder chegar próximo de uma normalidade. E isso é muito difícil. Eu tenho muitos amigos que são neurodivergentes. Deixa o carro passar. Tenho muitos amigos que são neurodivergentes que hoje enfrentam situações muito difíceis dentro da sociedade, porque a sociedade estão dizendo como eles têm que ser. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se aproximar, o que seria próximo de uma realidade, mas é diferente. É muito difícil. É só você perguntar à minha esposa que convive comigo os problemas que ela enfrenta. É uma guerreira, gente. Minha esposa é uma guerreira. Eu tenho rigidez cognitiva. E às vezes as pessoas chamam de teimosia. É inflexibilidade para mudança. Não é ser cabeça dura, é dificuldade de mudar de opinião, de mudar de procedimento. Isso é um sofrimento muito intenso. As pessoas não têm noção do que a gente passa. Tenho dificuldades de aprendizado muito séria. Eu tenho dislexia. Você vai ver nos meus vídeos aí que às vezes eu falo no plural, às vezes falo no singular e há um problema com a concordância nominal, com a concordância verbal. Os verbos às vezes estão no gerúndio, às vezes estão no participo, às vezes estão no infinitivo. Você vai perceber que eu me complico às vezes na formação das frases, que eu me perco nos meus próprios pensamentos, mas isso não me torna uma pessoa incapaz. Eu sou capaz de desenvolver muitas atividades e muitas funções. Eu trabalhei como técnico informático por mais de 15 anos. Eu tenho habilidades na área da eletrônica, trabalhei como eletricista, uma pessoa multifuncional. Trabalhei com marketing, com divulgação, fiz tanta coisa na minha vida. Claro que isso acabou comigo, porque me sufocava, eu precisava de um tempo para me recompor, para fazer o que as pessoas neurotípicas fazem com facilidade. Eu precisava de muito mais tempo para estudar, para me dedicar, para aprender, para absorver. E as pessoas estão sempre cobrando de você e elas não entendem quando você diz: eu não tenho condições de fazer isso, eu não posso fazer isso agora, eu não posso atender a sua solicitação agora, porque para elas é normal fazer qualquer coisa com muita facilidade, elas têm facilidade de fazerem atividades. Eu tenho dificuldades executivas que vão me impedir de ser uma pessoa proativa em alguns momentos ou períodos da minha vida, porque a minha energia acabou. E eu sou incompreendido. E eu me anulei muitos anos para fazer o que as pessoas elas queriam. Eu tenho uma péssima dificuldade com manutenção dos meus relacionamentos, porque eu estou esgotado e preciso de um tempo para me recompor e as pessoas não querem esperar esse tempo que eu preciso para mim mesmo, para organizar a minha cabeça, as minhas ideias. Isso é muito difícil. E eu tenho colegas que estão sofrendo preconceitos absurdos porque elas são neurodivergentes e as pessoas acham que elas não podem ser tão funcional ou ser tão habilidosos quanto são, porque tem um defeito na cabeça. É assim que as pessoas chamam. É louco, é desequilibrado, é perturbado. Tiveram coragem de dizer à minha esposa que eu era uma pessoa perturbada. Eu enfrento um transtorno, gente. Tem dia que eu vou estar maravilhosamente bem, mas eu vou do 8 ao 80 assim, numa velocidade absurda. Eu posso estar bem-humorado, de repente eu estou chateado, porque eu fui contrariado.
E a minha mente processou que eu era capaz de administrar e de lidar com determinadas coisas. Isso me sobrecarrega, me frustra, porque eu vejo um sentimento de impotência tomando conta de mim, que me impossibilita de fazer uma coisa que é tão fácil e natural de se colocar em prática. Não é que eu não tenha condições de fazer, mas eu preciso respirar às vezes para dar uma tacada forte para fazer aquilo, e depois não me sobra energia para fazer mais nada. Isso é bem difícil mesmo. Vem um caminhão ali, vou ter que dar uma parada no vídeo. Vou esperar. Voltando, essa é a grande dificuldade que nós temos de se adaptar. Eu tenho problemas sociais, ninguém percebe, porque eu sou uma pessoa que estou constantemente no público, eu prego, eu ministro, eu ensino. Mas isso é porque faz parte da minha vida, eu passei a minha vida me adaptando. Mas você não sabe o sofrimento que a gente enfrenta, a tristeza que toma conta às vezes do coração da gente é tão forte. Não parece, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Mas tem dia que eu estou triste, não estou bem. Como qualquer outra pessoa. A gente não é super-homem. E só porque também a gente é neurodivergente, então também não quer dizer que a gente tem que ser menosprezado, desprezado, porque a gente se esforça para se colocar no lugar dos outros, exercer uma empatia que me falta. É uma dificuldade, meu filtro é quebrado. Quem me conhece, quem tem a intimidade comigo, afinidade, vai saber que eu tenho dificuldade de gerenciar os meus pensamentos e sou imperativo. Eu só percebo que fez alguma coisa de errado depois que já aconteceu, e depois eu não consigo juntar os cacos e consertar essa situação. A besteira já foi feita, é irreparável às vezes e tem consequências muito absurdas. Eu falo e penso depois. Imperatividade, gente. Ninguém quer ser assim. Alguns colegas com muita paciência me ajudaram a criar um procedimento, a adotar um procedimento que minimizasse esses danos. Me ajudou muito. Pessoas que compreendem esse mundo, que pensam numa perspectiva diferente. Mas outros estão sendo discriminados porque não são compreendidos. Então a gente tem que se adaptar à realidade das pessoas, mas as pessoas não querem se adaptar à realidade da gente, porque é difícil compreender a verdade que eles não entendem. Eu nunca quis ter filho, minha esposa chorou muito com isso, porque eu enfrentava dificuldades que eu não entendia. E hoje, com o avanço da ciência, da neurociência, a gente compreende o que é que acontece. Eu tenho deficiência de neurotransmissores, de dopamina, de serotonina. E fazendo suplementação, a gente consegue chegar próximo do que as pessoas chamam de normalidade. Mas nunca vou ser uma pessoa perfeita. Mas isso não impede de Deus manifestar a glória dele, a graça dele na minha vida, e ser uma pessoa altamente funcional, ser um homem de Deus, ser um instrumento de libertação para vidas que estão cativas. As pessoas que me conhecem, eu passei a minha vida ministrando a palavra, ensinando. Isso não me torna menor. Muito pelo contrário, Deus está manifestando a graça dele em pessoas improváveis, para mostrar para a sociedade que Deus sabe o que faz, sabe que cria e como ele cria. Eu vi pais, lamentavelmente, dizendo que o filho nasceu com defeito. Adoro o defeito que eu tenho, me ajuda em muitas outras coisas. Eu tenho uma capacidade de raciocínio absurda. Sou extremamente inteligente e não vou me diminuir, não. Não é falta de humildade, não. É compreender, é auto me conhecer. Consigo ser uma pessoa muito habilidosa, fazer associação de situações de uma velocidade que uma pessoa atípica às vezes não consegue fazer. Minha mente trabalha numa velocidade absurda. E isso não é bom. Pode ser bom para alguns. Alguns podem julgar que isso é um dom, mas para mim, que passo por isso todos os dias, é um prejuízo absurdo, é cansativo, é exaustivo, é muito cansativo. Pergunta aos meus amigos: o que é que tu tem hoje? O que é que tu tá passando? Por que tu tá assim? Eu não consigo nem responder, porque eu estou esgotado psicologicamente, e isso reflete também na minha carne. Eu fico esgotado fisicamente, para me tirar da cama é um trabalho, gente. Eu só tenho que respeitar o meu tempo. E eu aprendi a fazer isso. Aí vamos pro culto? Vou não. Por que vai ser tão bom? Porque hoje eu não tenho condições de lidar com essa demanda. Hoje eu não quero socializar com ninguém. E às vezes a gente não é respeitado, as pessoas não querem entender o porquê.
E por mais que a gente explique, parece incompreensível, porque você é normal. Você é normal. Consegue fazer com facilidade. Eu preciso me recompor, porque eu gastei toda a minha energia para fazer uma coisa só. Com a energia que eu gastei, você consegue fazer de 3 a 5 coisas simultaneamente. Eu só consigo fazer uma. Mas eu aprendi a respeitar o meu limite. Não é o tempo que as pessoas dizem, é o tempo que eu tenho. E independe se alguém vai achar ruim ou não. Eu faço o que eu tenho condições de fazer. Minha vida hoje é mais leve. Eu não queria ter filho, como eu disse a vocês, porque eu não sabia o que acontecia comigo, mas eu sabia que tinha uma coisa errada. Porque eu tive dificuldades absurdas. Eu demorei para aprender a ler. Eu falei com mais de 5 anos. Repeti a alfabetização, repeti a terceira série, repeti a quinta série. Eu aprendi a ler normalmente na quarta série. Eu nunca tive coragem de começar muitas coisas porque eu sabia que eu não ia conseguir terminar. TDAH, gente. E descobri que sou autista depois de velho. Por causa dos meus filhos que nasceram autistas, eu tinha medo de ter filho porque eu sabia que tinha uma coisa errada comigo e que a energia que eu já gasto comigo é tão grande para me aproximar de uma normalidade que seria difícil para mim criar um filho e atender a esta demanda, a responsabilidade que uma criança ela coloca sobre a nossa vida. Pergunte à minha esposa, a dificuldade. É uma guerreira, ninguém sabe não. Eu chorei muito porque eu não entendi o que acontecia comigo, eu era incompreendido. Depois de começar a fazer terapia, uns anos atrás, eu comecei a me conhecer, me autorrespeitar. Eu me mutilava para atender, para ser normal, coisa que eu nunca fui normal, eu só precisava aprender a lidar com meus próprios sentimentos, com as minhas emoções, processar direitinho todas essas informações numa velocidade um pouco menor. Respeitar a deficiência e o transtorno que eu enfrento e ter uma vida normal, aceitável, leve. Hoje eu tenho 2 filhos autistas e eu choro muito, muito difícil, é muita dor, gente. A criança da gente sofrendo preconceito, sofrendo a indiferença das pessoas, eu levo para a igreja. A gente ainda não está encaminhando, engateando para um processo de inclusão. Muitas igrejas ainda não têm um suporte para pessoas atípicas e minha criança é retirada do departamento infantil porque ninguém suporta, ela não aguenta, é uma criança imperativa, ela é medicada, faz tratamento, faz terapia e ainda assim é pouco. Difícil, você chora. Seus filhos, seus pais não educam, os pais não educam, os pais não dão educação, não chamam atenção, não apanham. As pessoas estão romantizando o autismo, os transtornos de TDAH. Os esquizofrênicos estão esquecidos, né? Que foram por muito tempo considerados como loucos. Muita gente, por falta de maturidade, disse que era demônio. Nas crises. Meus filhos têm crise, gente. Eu tenho crise. Difícil, mas isso não me torna uma pessoa incapaz. Se eu respeitar o meu corpo, a minha mente, eu vou conseguir ter uma vida normal. Vou conseguir ser feliz. Vou conseguir ter uma família. Mas eu só não posso fazer o que as pessoas acham que eu posso ou devo fazer. As pessoas têm uma solução prática. Ah, faz assim, faz assado. Gente, não é assim que funciona. Quantos colegas meus que enfrentam transtornos e estão morrendo no silêncio porque não pode conversar com alguém, porque vai ser incompreendido, alguém vai criticar e vão perder as oportunidades e as funções que elas têm porque alguém vai começar a sentir que fulano não deveria estar fazendo isso ou aquilo, porque enfrentam um transtorno e elas têm que ser descartadas. Cego de nascença está onde? Quem nasceu assim para que... Quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse assim? Jesus disse, não, nem ele, nem os pais, eu fiz ele assim para manifestar a minha glória. Gente, que é isso, gente? Que indiferença. Onde é que está o amor? Eu só quero conviver com pessoas que sejam fáceis. Eu só quero conviver com gente normal porque é mais prático. Onde é que está o amor? Onde é que está a inclusão? Essas mesmas pessoas são parte do corpo de Cristo. E eu estou decidindo que vou dar a ela algo pequeno para ela fazer, porque
Imagina o sentimento de impotência que essas pessoas sentem porque alguém nem se dá o trabalho de ouvi-las, para elas desabafarem, para contar o que está acontecendo dentro delas, a angústia e a tristeza que elas sentem. Eu não tenho tempo para isso, eu não quero me adaptar, aprender a lidar com essas pessoas, que isso vai demandar uma energia muito grande, eu quero fazer aquilo, sei lá, eu tenho que correr atrás dos meus objetivos, não dá. A gente vê isso todo dia, gente, todos os dias a gente vê isso. Que proposta de evangelho é essa? Minha esposa é uma guerreira, 2 filhos autistas, um marido neurodivergente. Imagina o que se passa na cabeça dela, é muito difícil. Hoje ela entende esse mundo, mas foi difícil. Levou muito tempo para compreender. Ela está exaurida, não tem apoio. As escolas não querem pegar meu filho, não tem suporte. Meu filho tem que estudar menos do que uma criança atípica, do que uma criança neurotípica. Tem que estudar menos, eu tenho que pegar ela mais cedo no colégio. Ela tem que aprender, se sujeitar a aprender menos. Porque não tem uma estrutura bem desenvolvida, um suporte necessário para que minha criança possa se desenvolver adequadamente, se entrosar, ser independente, aprender a ser independente e ter uma vida próximo de uma normalidade. Isso é uma realidade nos ambientes religiosos, nas escolas, qualquer ambiente que a gente vai, o pessoal olha pra gente atravessado, as nossas crianças elas não param, são imperativas, chamam bastante atenção e às vezes fazem birra, o pessoal chama de birra, às vezes está tendo uma crise porque foi contrariada, porque recebeu um não. É isso que acontece. Vai lá conversar um pouquinho com a minha esposa, perguntar o que ela passa. Venha conversar um pouquinho comigo. Estão romantizando autista aí, romantizando transtorno. Todo mundo agora tem TDAH. Tem não. Não quero julgar não, mas não tem não. Eu passei a minha vida sofrendo. Eu crio procedimentos para me lembrar das coisas. Minha casa é cheia de regras. Sou muito simétrico. Eu coloco as coisas tudo no braço do sofá para me lembrar quando eu vou sair, porque senão eu não me lembro. Eu volto em casa várias vezes. Eu saio com a chave da casa, chego lá na frente, esqueço a chave do veículo, volto para pegar do veículo e esqueço da casa. Acho que isso é uma vida fácil? Vocês acham que isso é simples? Ah, porque ninguém percebe? Você é habilitado? Porque ninguém vê? Ninguém para conversar, para perguntar o porquê do comportamento de alguém. O porquê, ninguém para perguntar não, gente. Medite nessas coisas, viu? É um bocado de coisa para conversar. Devagarzinho eu vou conversando com vocês. E vou contando várias situações que acontecem diariamente, que passam desapercebido, que ninguém quer falar sobre. Ninguém quer aprender sobre isso, porque parece desnecessário, e não é.